E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui nesse Circo de Almas e neste vídeo eu vou falar sobre os livros que eu li em novembro. Vocês vão ver que eu li muita coisa natalina em novembro porque eu tenho esse apreço por essa data. Não só porque eu fico sonhando com neve nesse calor infernal que está aqui na minha cidade. Gente, sem condições. Eu gostaria de saber algumas técnicas orientais de como ignorar o próprio corpo nesse tempo, nesse clima. Então, se vocês souberem de algumas dicas, por favor, deixem aí embaixo, porque eu tô sentindo que eu vou entrar em combustão espontânea a qualquer momento. Em todo caso, novembro foi um mês ótimo, de leituras muito boas, e eu só fico pensando que naqueles vídeos de começo de ano sobre as melhores leituras vai ser um verdadeiro tormento. Eu provavelmente vou colocar uns 60 livros naquela lista, porque as minhas melhores leituras só aumentam. Eu tive muitas leituras ótimas esse ano e novembro foi um arraso. Eu vou deixar o link de todos esses livros no box de informações, então caso vocês queiram adquirir algum deles, só clicar aí e fazer a festa. Para alguns desses livros já tem vídeo no canal, então eu vou deixar os links também, tanto nos cards quanto aí no box de informações. E eu peço que vocês deem uma passada lá para darem uma assistida aí nas resenhas expandidas de todos esses livros. Vou falar brevemente deles, principalmente dos que eu já falei aqui. Então vamos começar com um dos que com certeza estarão na minha lista de melhores leituras, que é O Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Este homem maravilhoso que já tem um quê com o Natal, né, como eu disse lá na resenha. Ele sempre dá um jeito de colocar essa data em algum momento do livro e aqui não é diferente. Ainda que não seja ponto central aí do livro dele. Aqui nós vamos ter esse garotinho Pip, que é um garotinho pobre e ele mora numa vizinhança peculiar, porque nessa vizinhança tem uma tal de senhora Havisham, uma mulher que anda por aí vestida de noiva. E, gente, que livro é esse? Um dos melhores livros que eu li, uma leitura deliciosa, que passa que a gente nem vê, e quando termina você fica querendo mais. E eu quero tão mais que agora eu fico namorando aí os outros Dickens que tem na minha estante. Estou tendo que me conter para não ficar só lendo esse indivíduo. Ou talvez não, porque eu teria que me conter, não é mesmo? Em todo caso, fica aí a dica deste livro espetacular e caso vocês tenham interesse em saber mais sobre ele, por favor, deem uma passadinha lá na minha resenha. Depois, eu li outro livro muito interessante também, que eu gostei bastante. Aliás, essas leituras não estão aí em ordem não, tá, gente? Eu organizei mais ou menos, que eu me lembro aí de ter lido, porque eu perdi meu papelzinho onde eu tava marcando, então é isso aí. O outro livro que eu li foi A Casa das Sete Torres, do Nathaniel Hawthorne, que também foi um livro muito legal, vai falar sobre essa família, os Pynchon, que eles vivem reclusos neste casarão, né, na mansão Pynchon, na Casa das Sete Torres, e eles têm algumas concepções muito estranhas da própria importância, a respeito da própria importância e também a respeito de seu lugar no mundo. E tudo aí vai dar uma bela de uma modificada quando um dos integrantes desta família retorna para casa após muitos anos de prisão e as coisas vão aí mudar de mal a pior. Este é um livro que eu apreciei muito a leitura, também tem vídeo no canal, vou deixar o link por aí. Vale a pena. Depois eu li um outro livro que também tem vídeo. Ai, gente, tô muito proativa, né? Que foi o Fantasmagoriana, que é essa coletânea aí de contos de fantasma em língua alemã, compiladas por este indivíduo francês, Jean-Baptiste Benoit. Esta é uma coletânea sensacional, publicada pela editora Clepsydra e pela Hachette Editora, e também sensacional. Já fiz um vídeo gigante e, por favor, deem uma moral lá pra mim. E vão lá ver esse vídeo sobre esse livro, que com certeza vale muito a pena. O Natal está chegando, está na hora da gente recuperar uma tradição que não é nossa, mas a gente pode roubá-la, que é a tradição de contar histórias de fantasma na véspera de Natal. Eu apoio essa ideia, e vocês? Fica aí a dica então desses contos de fantasma, dê uma passadinha lá no vídeo para saber mais. Depois eu li um dos meus autores favoritos e que eu leio bem pouco, mas ele se tornou favorito por conta de um livro. Eu li um único livro dele e eu já me apaixonei. Depois eu fui lendo outros livros dele e ele se consolidou aí como um dos meus favoritos. Estou falando de Rainer Maria Rilke, e
Eu estou falando o nome dele errado, isso é óbvio, tem gente que fala Hilka, e eu acho interessante também, talvez eu comece a chamar ele assim. Mas não deu tempo de eu dar uma olhada no Google Tradutor para ver como se pronuncia, então vai Hilke mesmo. E eu estou falando de Cartas a um Jovem Poeta, que é esse livro que é puro amorzinho. Vai ter esse cara, que é o Franz Xaver Capus, e ele era um poeta muito jovem e ele enviou uma carta descompromissada a Rilke, que é um dos seus autores favoritos. E não é que seu autor favorito o respondeu, e o respondeu de uma forma muito graciosa, de forma que eles mantiveram contato aí por alguns anos, né, enviando cartas um para os outros. Este livro, ele pode ser muito interessante para pessoas que querem escrever e que estão meio desanimadas, desmotivadas, para jovens escritores e também para pessoas que querem entrar em contato aí com uma mente muito sensível e muito adorável, que é o Rilke. E, gente, que amorzinho que é esse livro aqui. Tem várias frases bonitas, várias lições, não apenas de escrita, mas também sobre a vida. Então é aquele tipo de livro que você lê e você sente aquele aquecimento no seu coração de pedra, sabe? Então eu indico aí pra gente que quer escrever, pra quem não quer escrever, mas que é um conforto. Também eu imagino que seja aí uma boa entrada aí no novo ano, uma boa leitura de entrada para você entrar com um certo otimismo no futuro, né? Que a gente tá precisando. Fica aí a dica. Não vou fazer vídeo sobre esse livro não, porque, sei lá, eu acho que é aquele tipo de livro que você se beneficia mais em simplesmente pegar, sabendo o menos possível, mesmo porque não tem um plot, não é uma ficção. Então você pega e você entra aí na sensibilidade desse indivíduo. Eu também li outro livro do Rilke, que é o Cartas Natalinas à Mãe, que são exatamente o que diz o título, são as cartas que ele mandou ao longo de 25 anos para a mãe dele, todos os natais, para que ela o abrisse à véspera de Natal às 18 horas da tarde. E são cartas bonitas, mas eu confesso pra vocês que eu não tive muita conexão com essas cartas, não como eu tive com as cartas ao Jovem Poeta. Talvez porque eu tenha lido uma carta atrás da outra, e este livro se beneficia, eu imagino, de leituras espaçadas, porque quando você lê todas uma atrás da outra, né, você se dá conta de que todas elas são muito parecidas, né? Porque o quão mais ele poderia inventar a respeito de dar um Feliz Natal à mãe, né? Então todas as cartas são muito similares e elas trazem muitos daqueles sentimentos religiosos e cristãos e cheio de referências à festa cristã, né, no caso. E eu não sei, talvez pessoas religiosas gostem bastante desse livro, porque vai ter aí várias referências, né, ao menino Jesus, às figuras natalinas da cristandade. E só que não é o meu caso. Eu não sou uma pessoa religiosa e eu não tive lá muito interesse nessas partes não. Ainda que da primeira vez que a gente lê é muito bonito, mas depois vai ficando meio que tudo igual. E também eu gostei mais do prefácio a esse livro, porque apesar de ter toda essa ideia de amor filial aqui, né, porque são 25 anos enviando cartas, no prefácio, essa pessoa, Willy Bowley, se não me engano, ele vai falar que nós não romantizemos essa relação do Rilke com a mãe dele, porque ainda que as cartas sejam muito bonitas, etc., foram 25 anos sem que ele passasse um desses natais com a mãe, né? E isso de uma pessoa que não estava impossibilitada de viajar, uma vez que o Rilke ele zanzava pela Europa loucamente o ano inteiro. Então, cada uma dessas cartas é em um lugar diferente e na casa de pessoas que ele ia conhecendo e que iam ajudando ele ali na publicação dos livros. Então é interessante quando ele sai um pouco desse blá 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 natalino para falar como estão as coisas ali no entorno. Por exemplo, as cartas que se referem aos 4 anos da Primeira Guerra Mundial são muito interessantes, porque a gente consegue sentir a desesperança dessas pessoas, mesmo nessa data que costuma ser um tanto quanto esperançosa, né? É uma ilusão compartilhada que nós do Ocidente temos, que não muda nada, mas parece que muda alguma coisa. Essas cartas referentes à Primeira Guerra Mundial são muito interessantes aí por conta desse
panorama, desse pano de fundo que a gente vai sentindo ali no ar, ali na Europa, que tava rolando, né? E o Hilka também vai falar aqui da esposa dele à época, né? Ele acabou se separando da esposa, ele tinha uma filhinha também. Em vários desses natais, a maioria deles, ele nunca passou com a filha, né? Tanto ele e a esposa. Então, assim, por mais que sejam cartas muito bonitas, muito sensíveis, você pensa, ok, mas e o aspecto prático desse negócio, desse sentimento todo? Onde é que está? Faz a gente ficar pensando um pouco nessas relações familiares aí dele com seus entes queridos. Enfim, não apreciei tanto quanto imaginei que fosse, mas eu amei esse livrinho, olha que bonitinha essa capa, adorei. Mas é isso aí, talvez eu tenha lido errado, porque talvez eu devesse ler uma carta a cada, espaçá-las aí com alguns dias entre uma e outra, então fica a dica aí pra vocês, caso vocês queiram ler esse livro. Depois eu li o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, e eu achei esse livro espetacular. Eu tava com os dois pés atrás aí em relação a Shirley Jackson, porque eu li A Casa da Colina e A Assombração da Casa da Colina e eu não gostei nem um pouco, achei insuportável. A única coisa que eu realmente gostei naquele livro foi a ambientação, a descrição do espaço, a descrição da Casa da Colina foi uma das coisas mais incríveis que eu já li na vida, mas a história eu realmente não gostei nem um pouco. Então, eu pretendo ler de novo para ver se a minha percepção desse livro mudou, mas eu fui bem assim, sem saber nada sobre esse livro aqui, eu me surpreendi demais. Inclusive, eu fiquei pensando sobre como eu poderia fazer uma resenha sobre esse livro e eu cheguei à conclusão de que eu não posso. Porque eu imagino que esse seja um daqueles livros, e eu pretendo fazer uma lista sobre livros que se beneficiam de não saber de nada sobre ele, eu preciso de um título melhor para esse vídeo. Se vocês tiverem sugestões, por favor, deixem aí embaixo. Mas eu vou fazer uma lista de livros assim, porque surpreendentemente tem vários que são aqueles livros que te pegam de surpresa, sabe? Quanto menos você souber sobre eles, mais interessante é. E esse daqui é um deles, porque a personagem principal é muito peculiar. Então a gente começa essa história com essa moça, ela tem 19 anos, se não me engano, que é a Mary Catherine Blackwood. Ela está indo à vilazinha lá onde ela mora para fazer as compras da semana. E todo mundo na cidade parece detestá-la. E, tipo, mexe com ela, sabe, de um jeito esquisito. A gente sente aquela tensão em volta e a gente não sabe por quê. E como é do ponto de vista da Mary Catherine, em primeira pessoa, a gente vai se dando conta de que aquele ranço que existe é recíproco, né? Ela detesta essa vilazinha, o povo da cidadezinha ali, tanto quanto esse povo detesta ela e a irmã dela e o tio que moram nesta casa, a casa dos Blackwood, que é uma casa totalmente afastada da cidade. E, gente, que sensacional! Ir descobrindo por que existe essa tensão, por que ambos os lados aí se odeiam e o que aconteceu, sabe? Aconteceu uma tragédia muito grande na vida da Mary Cat e da irmã dela e da Constance, e que é a irmã mais velha, e essas duas personagens são envoltas aí em mistério e a gente vai descobrindo aos poucos. Muito interessante, eu adorei esse livro, não vou falar muito sobre ele não, viu? Eu vou fazer uma lista aí, como eu já disse, né, desses livros misteriosos, mas fica a dica aí pra vocês, se vocês gostam de um drama psicológico intenso, muito legal. Depois eu li uma fofurinha do Dr. Seuss, que é o Como o Grinch Roubou o Natal, que é esse cara verde que mora aí em Whoville, na Vila dos Ken, e ele detesta o Natal e ele quer acabar com tudo. Quem é que não conhece o Grinch, gente? Por amorzinho. Os desenhos são umas belezurinhas. Tem até o pobre Max puxando o trenó do Grinch. Esse livro é muito fofinho. E atrás tem em inglês também a historinha. Eu achei que a tradução perdeu aí muito da poesia, né, daquela brincadeira aí com a cadência das palavras. Mas pra quem quiser, pra quem
ler em inglês, tem aí a parte, ao final desse livro, a leitura em inglês. É bonitinho, uma gracinha. É interessante quando o coraçãozinho do Grinch aumenta em 3 vezes. Eu falei pra vocês que eu tenho uma certa obsessão com o Natal, né? Então, eu li também um livro, na verdade é uma releitura, eu já li tantas vezes esse livro, praticamente todo Natal eu leio ele, que é uma canção de Natal do meu mozão Charles Dickens. Esse livro tem várias traduções, tem várias edições, e aqui nesse livro, nessa edição dos clássicos da Penguin, tem como sempre aquelas introduções impecáveis, e aqui vai falar sobre a escolha de tradução, né, de falar uma canção, de traduzir como uma canção de Natal ao invés de um cântico de Natal, ou uma história de Natal, ou os fantasmas de Natal, os fantasmas de Scrooge, tem um monte, tem uma verdadeira coleção aí de títulos dessa história. E vai falar sobre a intenção do Dickens de fazer isso aqui como se fosse uma música, uma canção de Natal mesmo. Então, por exemplo, cada capítulo é chamado de estrofe. Então tem a terceira estrofe, por exemplo, que é o segundo dos 3 espíritos. Ai, gente, eu amo. Tão legal. E aqui também é chamado de espíritos, não são os fantasmas, né? Não tem algumas traduções que vão chamar aí de fantasmas. E eu amo. Essa história é maravilhosa. Vai falar desse velho rabugento, o Scrooge. Ele não só é rabugento, como ele é extremamente mão de vaca. E ele dá oi com a mão fechada para não gastar a mão, sabe? E até que um determinado dia, uma noite, né, na véspera de Natal, ele vai receber aí a presença, a visita do fantasma do ex-sócio dele, o Jacob Marley, que morreu há 7 anos e morreu também na véspera de Natal. Também era um rabugento, um ranzinza aí, um mão de vaca, assim como o Scrooge, ou seja, eram almas gêmeas. E ele vai chegar aí para o Scrooge, vai anunciar a chegada iminente desses 3 espíritos que vão aí dar uns toques nesse homem, né? E esse livro, ele não só é maravilhoso, a história não só é maravilhosa, a história, como a própria história por trás da história. O Dickens, ele tentou fazer ali com que a sociedade londrina se interessasse por pessoas pobres, e ele queria fazer um Natal para chamar todas as crianças, né? As crianças de rua, as crianças necessitadas, para ter um bom jantar ali na noite de Natal. Mas a galera não estava muito interessada, porque você sabe que essa galera que faz caridade, e eles gostam muito mais assim de fazer uma coisa que eles possam dizer e se sentir bem, mas sem fazer de fato, entende? Então eles meio que falaram: ô meu filho, não, né, pra quê? Deixa os pobres sem comer, você acha? Vai acostumar eles com uma comida boa? Vão querer comida boa todo dia, pra quê, né? E daí o Charles, ele pega e escreve essa história em 20 dias, se não me engano, muito rapidinho. E essa história ajudou aí a redefinir as festas natalinas. As pessoas leram, isso aqui foi um sucesso estrondoso à época, e ajudou a consolidar aí muitas das tradições europeias de Natal, né? A própria árvore, a decoração da árvore de Natal, a contação de histórias de fantasmas, vários aspectos aí que podia até existir já, né? Já existia, claro, mas não era consolidado. Essa história aí ajudou a consolidar. É um livro maravilhoso, tem uma baita de uma mensagem interessante. E o que eu mais amo, talvez, nessa história é a forma como os fantasmas, os espíritos, são descritos. Gente, a descrição do espírito do fantasma passado, do Natal passado, é sensacional. Ele como aquela velhinha, sabe? Que é uma chamazinha assim que fica, que às vezes depende do jeito como ela se move, você enxerga uma coisa, se ela se move pelo outro lado, você não enxerga mais, ou seja, é a memória, né? Ela é a memória que você tenta esquecer, são aquelas situações que você não quer se lembrar, ou então como ele anda com um conezinho ali para apagar a chama, que é o que todo mundo faz. Você, com memórias que você não quer ter, você apaga a chama daquela memória. E ai, gente, maravilhoso. Que livro é esse? Sensacional. Depois eu li um livro da J.K. Rowling, Jack e o Porquinho de Natal. Que bonitinho que é esse livro. Olha essa edição, gente, é muito fofinho. Vem com esses marcadores aqui.
Cadê o marcador, meu Deus do céu? Aqui, achei. Esse marcadorzinho aqui, uma bolinha de Natal e um cachorrinho. E esse daqui que tem o porquinho e o Jack. E essa é uma historinha adorável. Ela demora um pouco para engatar, mesmo porque eu sou uma mulher de 30 anos, de mais de 30 anos. Mas quem é que tá contando, né? E isso daqui, eu não sou o público-alvo desse livro, então não tem nada que tá reclamando aqui. O fato é que eu fui ler e eu achei ele bem meia boquinha no começo, mas depois ele fica tão bonitinho que eu meio que dei uma chorada aí no final, porque eu sou uma palhaça chorona. Mas a história desse livro é a seguinte: tem esse menininho aqui, o Jack. Eu acho que é engraçado que todos os personagens da J.K., as crianças, parecem com Harry Potter, né? Mas tem esse garotinho aqui, que ele tem um porquinho de pelúcia, que é o Poto. Aqueles nomezinhos que as crianças inventam pros brinquedinhos favoritos delas, né? Então é o Poto, mas para abreviar ali chama de OP. E o OP acontece uma determinada circunstância e esse bichinho de pelúcia vai ser perdido. E o Jack, na véspera de Natal, após ter armado o maior berreiro, vai encolher de tamanho com a ajuda de um novo brinquedinho, que é o porquinho novo, que é o PN, que é o porquinho de Natal, que vai ajudar o Jack a chegar no lugar das coisas esquecidas, das coisas perdidas. Então vai ter toda essa terra mágica para onde as coisas que a gente perde vão. Então lá vai ter chaves que você perde, vai ter os mais diversos itens que você larga por aí. E essa terra, ela é dividida em alguns espaços. Então, por exemplo, vai ter um espaço dessa terra mágica aí, em que vão as coisas em que ainda existe uma esperança de procurar, que o dono ainda procura, as coisas especiais, né? Vai ter aquele lugar que é tipo o lixão ali das coisas, as coisas que ninguém quer, ninguém se importa. E vai ser bem hierarquizado, assim, essa terra dos brinquedos perdidos e das coisas. Não é só brinquedo, né? Das coisas perdidas. E é bem bonitinho, gente. Eu imagino que se você seja uma pessoa que tenha filhos e o seu filho faz um escândalo quando perde alguma coisa de que ele gosta muito, eu acho que esse é um livro interessante aí pra ler pra ele, né? Olha, eu dando dicas para a gente que tem filhos, sendo que o filho que eu tenho é cachorro. Em todo caso, esse é um livro muito bonitinho, vai falar sobre o poder da amizade, para ajudá-las a pensar aí seus parâmetros morais. É bem bonitinho e a edição é linda, é maravilhosa, tem um monte de ilustrações lindíssimas. Esse cara, o Jim Kay, é aquele que ilustra aquelas edições perfeitas de Harry Potter, aquelas grandonas, sabe? Então, por exemplo, olha isso aqui. É uma fofura. Eu que sou uma pessoa mais velha, não tão mais velha, eu me diverti bastante, muito fofinho. E a gente lê bem rápido. Quer dizer, se você for um adulto, você lê bem rápido. Para uma criança, essa aqui, deixa eu ver, tem 200 páginas? Não, tem 312 páginas. Mas é muito fofinho. Continuando em minha obsessão natalina e obsessão com fantasmas, eu li O Natal dos Fantasmas, Histórias Vitorianas de Suspense e Assombração. Essa edição perfeita, maravilhosa, publicada pela editora Wish por meio de financiamento coletivo. Eu tô a doida do financiamento coletivo agora, gente. Não pode aparecer uma coisa interessante que eu já tô lá apoiando. Mas fazer o quê? Se essas editoras estão se superando aí nas coisas interessantes. Aqui vamos ter histórias vitorianas de fantasma. Algumas muito interessantes, outras nem tanto. E olha que legal, aqui nós vamos ter uma história do Dickens sobre fantasmas e sobre Natal, que não é os fantasmas de Scrooge, que não é uma canção de Natal, falei, né, anteriormente. A segunda história é a história dos Goblins, bem legal, também envolve um homem ranzinza, bem interessante. Tinha 2 contos aqui que eu já conhecia, que é o Markheim, do Robert Louis Stevenson, e também, qual que é o outro? A história da velha ama, da Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell é aquela mulher que escreveu Norte e Sul, que é aquele livro interessantíssimo, e também fez aquela biografia da Charlotte Brontë, que eu tenho, porém ainda não li. E essa é uma história muito legal, uma das melhores. Aqui vamos ter histórias de fantasmas, histórias comuns de fantasmas. Tem também uma história do J.M. Barrie, que é o cara que escreveu Peter Pan.
Tem também algumas pessoas que a gente não conhece muito por aqui, alguns nomes, como Jerome K. Jerome, que é um escritor muito famoso e reconhecido dos Estados Unidos. E esse é um livro muito bonito. E junto com esse livro veio esse marcadorzinho aqui, que é um amorzinho, olha que bonitinho. Ele é transparente, ele é feito de um plástico duro, que eu esqueci o nome agora, mas ele tem um monte de fantasminhas. Vocês estão conseguindo ver? É uma fofura. Também aqui vai ter uma introdução bem legal, que vai falar sobre o Yule, né, que é o Natal pagão, que é que segundo as lendas, dizem que às vésperas do Yule, os véus ali entre mundos meio que se davam uma dissolvida e ficava muito fácil para os fantasmas passear ali pela Terra e reatar alguns contatos um tanto quanto indesejáveis com seus entes queridos. E é por isso que tem essa tradição, né, que migrou aí para as festas cristãs de Natal, de se contar histórias de fantasma na véspera de Natal. Então eu achei bem interessante essa introdução, que vai dar esse pano de fundo aí e vai explicar por que existe essa tradição. Bem interessante, gostei muito desse livro, vou deixar o link aí onde vocês podem encontrá-lo. Eu imagino que ele esteja à venda no site da Wish. E como vocês sabem, essa editora é sensacional. É um cuidado tão lindo com os livros, sabe? Eles são tão bonitos. E, sem querer me gabar, mas tem meu nome aqui nesse livro, na letra C, porque, né, eu apoiei. Desculpa pra vocês. Aqui em apoiadores vai ter o meu nome. Quem disse que meu nome não está nesse livro, né? Um livro de fantasmas e de Natal. Está sim. E é isso, gente. Eu não sou muito boa em fazer esses vídeos que eu tenho que falar super rápido de livro, porque se vocês perceberam, eu falo igual uma matraca. Os meus vídeos, eles costumam ficar muito longos. E olha que eu tento muito parar de falar tanto quanto eu falo. Em todo caso, eu não sou muito boa em resumir as coisas, não. Mas eu tô tentando tomar vergonha na cara e colocar esse vídeo de leituras do mês na programação, tipo, primeiro vídeo do mês seguinte. Estou tentando fazer isso. Então, vamos inaugurar essa tradição aí do primeiro vídeo do mês seguinte ser sobre as leituras feitas no mês anterior. Também vou fazer um vídeo com os livros mais interessantes que eu comprei. Eu não vou fazer de todos, porque vocês não fazem ideia do trabalho que seria. Eu teria que desmontar todas as minhas estantes, pegar todos esses livros, porque eu não tenho estante. Então eu tive que fazer um negócio, uma arrumação tão bizarra, que pra eu pegar o livro do Rilke que tava ali, guardado ali em cima, foi um Deus nos acuda. Eu praticamente tive que tirar todos os livros da estante pra tirar um mísero livrinho. Então, gente, eu sinto muito, mas a minha preguiça vai tomar conta e eu só vou mostrar alguns, os mais interessantes e os mais peculiares, porque eu não costumo ver esses livros em listas de pessoas que compram livros e mostram os livros mensalmente. Então eu vou colocar aí os livros mais diferentões. Espero que vocês gostem. Esse vídeo vai sair semana que vem, porque daí eu vou ter o final de semana pra desmontar essas estantes e pegar os livros que eu preciso pra mostrar. É isso aí, gente. Eu agradeço muito a vocês que assistem os meus vídeos. Aliás, eu estou com mais de 100 pessoas, mais de 120 pessoas assistindo a esse canal. E eu me dei conta de que eu não conheço 100 pessoas na vida real, então só pode ser gente desconhecida que tá aí se interessando pelo que eu tô falando. E eu sou muito grata por isso, porque eu não tenho tanta amiga assim, eu não tenho tanto conhecida assim, que me conhece pessoalmente. Então eu agradeço muito a vocês que assistem a esses vídeos gigantescos e me ouvem falar sobre livros aí toda semana. Espero que continuem gostando, continuem me acompanhando. Caso queiram, por favor, deixem aí nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, curtam, compartilhem e um Feliz Natal aí pra vocês. A gente tá no começo de dezembro, mas já tô nesse clima. Enfim, muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!